aula de hoje vamos estudar o período composto por coordenação e fazer uma pequena revisão sobre as orações coordenadas e as conjunções coordenativas. Primeira coisa, conceito de oração coordenada. Um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. A gente sabe que o período composto é aquele que é formado por mais de uma oração. Você procura os verbos, as locuções verbais, e cada oração vai se organizar em torno desse verbo. E às vezes o período é composto por várias orações. Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si. E aí você se pergunta, professor, o que quer dizer uma oração não funcionar como termo de outra e nem ter outra que funcione como termo dela? Quer dizer, gente, que ela tem uma estrutura completa. Ela é uma oração completa. Ela tem um sujeito, um verbo e o complemento desse verbo, se for preciso. No caso, você vai então pegar várias orações que são completas e vai tentar coordenar. Você vai ordenar elas, ligar uma à outra, usando conjunções ou usando vírgula ou outros sinais de pontuação, no caso. Então, o que vocês têm que saber hoje é isso, que as orações coordenadas, elas são sintaticamente completas. Vamos ver o exemplo aqui. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Vocês podem notar aí que eu vou ter uma oração e vou ter a segunda oração, que vai girar em torno aqui do verbo ler, ok? Então, separando as orações, aí vocês veem mais claramente que são duas orações independentes. A primeira oração, eu lhe trouxe o livro. A segunda oração, você não o leu. Aí lá embaixo, eu dividi as orações e analisei os termos de cada uma. Aí a gente percebe aqui que a primeira oração, eu lhe trouxe o livro, nós vamos ter aqui o sujeito, eu, é o sujeito da primeira oração. Um objeto indireto, li, aqui, ele vai completar o sentido do verbo trazer. Aqui, objeto indireto. Aí eu vou ter o verbo trazer, que é um verbo transitivo direto e indireto. E eu vou ter aqui o objeto direto, que é outro complemento do verbo trazer, aqui. Ou seja, essa oração tem sujeito, verbo e dois complementos. Então ela é uma oração completa sintaticamente. A segunda oração é a mesma coisa. Eu vou ter o sujeito, você. E aí eu vou ter o objeto direto, aqui, que é um complemento do verbo ler. Aqui o objeto direto. E aí vou ter o verbo, que é um verbo transitivo direto, o verbo ler. Essas duas orações são independentes e percebam que elas foram unidas por um termo aqui que ele não tem função sintática, o mas. No caso, gente, o mas é a conjunção. Por isso ela recebe o nome de conjunção. Ela une uma oração à outra. No caso, ela está unindo duas orações coordenadas. Como ela une duas orações coordenadas, ela é chamada de conjunção coordenativa. Então, a gente vai rever elas nessa aula de hoje também. Vou ver aqui. Dependendo da presença ou da ausência de conjunção, uma oração coordenada é sindética ou assindética. Pessoal, é só você lembrar que síndeto é o mesmo que conjunção. Então, a oração coordenada sindética, ela se inicia com uma conjunção, ou síndeto. Resumindo, oração coordenada sindética é quando possui conjunção e oração coordenada assindética é quando não possui conjunção. Então, fique ligado. A conjunção não exerce função sintática. A conjunção também pode ser chamada de síndeto e a conjunção que liga uma oração coordenada com outra oração é chamada de conjunção coordenativa. Então, é importante vocês terem em mente essas três frases aí, viu? Se quiserem até anotar no caderno. Ok? As orações coordenadas assindéticas,
isto é, sem conjunção, não recebe nenhuma classificação. Então, quando a oração coordenada não inicia com uma conjunção, ela é apenas uma oração coordenada assindética. Já as orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o sentido que tem no período. E o sentido dela, quem vai dar é o que? É a conjunção. Então, a oração coordenada sindética ela vai se iniciar com uma conjunção e essa conjunção vai dar um sentido a ela. E esse sentido, gente, é o que vai ser responsável pela classificação das orações coordenadas sindéticas. Nós vamos ter 5 tipos de orações coordenadas sindéticas: as aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então você conta nos 5 dedos, não é? É a classificação dos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Pode ser uma oração coordenada sindética aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. Então, você vai ter que saber que cada uma delas vai ser classificada de acordo com o valor da sua conjunção coordenativa, que é a conjunção que vai iniciar a oração. Então, o primeiro tipo, gente, é a oração coordenada sindética aditiva. Como já diz o nome, ela exprime uma relação de soma, de adição, de algo que é acrescentado à oração. Então, a gente tem aí como principais conjunções coordenativas, como exemplo, né? A conjunção e, quando liga uma oração a outra, ela dá uma ideia de soma, de adição, né? A conjunção nem, a conjunção não só, mas também. E aí temos 2 exemplos. Ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Olha, temos 2 orações aí. Primeira oração, ela parou o carro na rua. E a segunda oração, e nós fomos cumprimentá-la. E tá aí a conjunção ir ligando e dando uma ideia de soma, de algo a mais que foi feito, não é? Ele não faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. A conjunção aí nem tá dando uma ideia de algo a mais também, de soma. Eu queria que vocês lessem esse quadrinho e tentassem identificar a oração coordenada sindética aditiva. Então, nós temos 3 orações, cada oração em um quadrinho. No caso, a primeira oração seria: uma árvore deve ter boas raízes. Tá aqui a primeira oração, gira em torno do verbo deve. Uma árvore deve ter boas raízes. E aí nós vamos ter a segunda oração: uma casa deve ter uma boa fundação. A mesma coisa, gira em torno do mesmo verbo deve. E vamos ter a terceira oração: e toda opinião devia ter um bom fundamento. E aí a gente percebe que no terceiro quadrinho vamos ter a conjunção e iniciando a oração. E toda opinião devia ter um bom fundamento, dando uma ideia de adição, de soma. Dois, oração coordenada sindética adversativa. Ela indica uma ideia contrária à da outra oração, ou seja, uma oposição. Então essas orações elas são iniciadas por uma conjunção coordenativa que dá uma ideia de oposição, de ideia contrária. E aí temos como exemplo de principais conjunções coordenativas adversativas, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Exemplo: a noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Vocês percebem aí 2 orações coordenadas porque elas são completas sintaticamente. A noite estava fria, as crianças brincavam na rua. E aí nós vamos ter a conjunção mas ligando as 2 orações e acrescentando essa ideia de oposição, de adversidade, de ideias contrárias. Vamos tentar identificar a oração coordenada sindética adversativa aí no quadrinho. Uau, você ganhou tudo isso no Dia das Crianças? É, mas não gostei muito. Não gostou? Este aqui, por exemplo. Ah, roupa, sem comentários. Então vocês identificaram a oração coordenada sindética
adversativa, ela está aqui na oração do primeiro quadrinho. Quando o menino maluquinho diz, mas não gostei muito. Quando ele fala mas, ele está dando uma ideia contrária. 3. Oração coordenada sindética alternativa. Ela exprime a possibilidade de opção, de escolha, de alternância. Então, como o próprio nome diz, ela vai dar essa ideia de alternativa, de escolha. E aí temos como principais conjunções coordenativas ou, ora, quer. Notem que tem um parêntese aí, porque a oração ela vem no meio, ela vem entre duas conjunções. Então, como exemplo, ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais aqui. Então, essa oração, ela deu a conjunção ou deu uma ideia de alternância, de escolha. Aí vamos tentar identificar a oração coordenada sindética alternativa aí no quadrinho da Mafalda. Ela diz: estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. Vocês perceberam? A oração coordenada sindética alternativa está aqui no terceiro quadrinho. Quando ela diz somos ou não somos, ela utiliza a conjunção ou. 4. Oração coordenada sindética conclusiva. Exprime uma conclusão da ideia contida na oração coordenada. Então ela vai dar essa ideia de conclusão. As principais conjunções: logo, pois, portanto, por isso. Percebam que aqui a conjunção pois, ela só vai dar uma ideia de conclusão quando ela vier após o verbo. Tá até em destaque aqui, olha, ela tem que vir colocada após o verbo. Porque senão ela pode ser confundida com uma conjunção explicativa. Exemplo: tudo está em ordem, portanto não devemos nos preocupar. Notem aí que a segunda oração se inicia com a conjunção coordenativa, portanto. A oração coordenada sindética tem que se iniciar com a conjunção, viu? Então a oração coordenada sindética é: portanto não devemos nos preocupar. Dá uma ideia de conclusão. Segunda oração: ele está confuso, precisa, pois, de nosso apoio. Notem que a conjunção pois foi utilizada depois do verbo. Nós temos o verbo aqui, o verbo precisar. Aí a conjunção foi utilizada depois do verbo. Por isso que ela dá essa ideia de conclusão. E aí uma frase que tem uma oração coordenada sindética conclusiva. Você será julgado de qualquer forma. Portanto, seja você mesmo. Então, notamos que temos uma conjunção coordenativa que dá uma ideia de conclusão. Aqui a conjunção, portanto. E ela inicia essa oração, que é uma oração coordenada sindética conclusiva. Portanto, seja você mesmo. Aqui teremos outro exemplo de oração coordenada sindética conclusiva. Nem sempre você terá o apoio das pessoas. Algumas lutas só você pode enfrentar. Portanto, aprenda a lutar sozinho. De novo aqui, não é? A mesma conjunção, portanto. Dando essa ideia de conclusão e iniciando a oração coordenada sindética conclusiva. 5. Oração coordenada sindética explicativa. Exprime uma explicação, uma justificativa ao que está contido na oração coordenada. Principais conjunções: pois, colocada antes do verbo, porque, que. Percebam, gente, que aqui o pois ele tem que vir antes do verbo. Porque quando o pois é colocado depois do verbo, ele vai dar uma ideia de conclusão. Mas se ele for colocado antes do verbo, ele vai dar uma ideia de explicação. E o porquê, que é uma conjunção coordenativa explicativa,
Ele vem junto, olha, e sem acento. Exemplo: não saia hoje, pois vai chover muito. Então nós temos aí duas orações. Vamos separar as orações aqui, olha, mais ou menos aí, né? Primeira oração: não saia hoje. E a segunda oração se inicia com a conjunção pois. Então ela é uma oração coordenada sindética. A conjunção pois, como foi utilizada antes do verbo, no caso é uma locução verbal, né? Tá aqui, vai chover. Então ele está dando uma ideia de explicação. Ele é uma conjunção coordenativa explicativa. Vamos tentar identificar a oração coordenada sindética explicativa no quadrinho aí da Mafalda. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Então vocês encontraram aí em que quadrinho está a conjunção? A oração coordenada sindética explicativa aparece aqui no segundo quadrinho. A conjunção porque está iniciando a oração coordenada sindética explicativa. No caso é o porquê junto sem acento. Quando ela diz, porque eu estou mandando. Concluindo, para resumir, a oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação a outra oração, ou seja, a oração coordenada não funciona como termo da outra oração porque ela é completa, ela já tem todos os seus termos, sujeito, verbo, complemento. E classificação das orações coordenadas, a gente vai ter as orações coordenadas assindéticas, que não se iniciam com conjunção, não apresenta conjunção, e teremos a oração coordenada sindética, que vai apresentar uma conjunção, ela vai se iniciar com uma conjunção. E aí tem um quadro que vocês podem anotar no caderno, que tem aí a classificação da oração coordenada sindética, as 5 classificações: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. No quadro tem também algumas conjunções coordenativas e uns exemplos. Vamos ver, o primeiro aí do quadro é a oração coordenada sindética aditiva, que vai ter como principais conjunções coordenativas e, nem, mas, também. E como exemplo, nosso amigo não veio nem mandou notícias. E aí temos a oração coordenada sindética adversativa, que tem como principais conjunções coordenativas as palavras mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Exemplo: ele era muito rico, mas não era feliz. Terceira, oração coordenada sindética alternativa, que tem como principais conjunções coordenativas ou, ora, quer. Exemplos: ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Quinto, oração coordenada sindética conclusiva, que tem como principais conjunções coordenativas as palavras portanto, logo, por isso e pois antes do verbo. Exemplo: este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. E aí, por último, a oração coordenada sindética explicativa, que tem como principais conjunções coordenativas as palavras porque, que e pois, quando colocado após o verbo, pós-posto ao verbo. Exemplo: volte logo porque amanhã será tarde. Então esse quadro resume todo o assunto da aula de hoje. Vamos tentar identificar nesse quadrinho alguma oração coordenada sindética. Vocês perceberam que, quando ele fala, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Vemos aqui que a oração coordenada sindética se inicia aqui pela conjunção mas. Mas uma mãe é uma mãe. É uma oração coordenada sindética adversativa, porque dá uma ideia de oposição,